Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você e a sua família que você seja abençoado nesta noite. Nós estamos aqui iniciando a nossa aula de discipulado e com a intenção de fazer uma aplicação daquilo que nós aprendemos no hebraico e ver o que nós podemos tirar de ensinamentos para as nossas vidas nesse projeto de Deus, que é a Bíblia, para que nós possamos ter a verdadeira dimensão daquilo que Deus quer falar para nós. Ele utilizou a sua língua, o hebraico, para fazer isso, para comunicar-se com os homens. E existem muitos segredos escritos ali em cada palavra da Bíblia. E é nossa intenção fazer exatamente isso. Tentar descobrir os segredos que Deus colocou em cada palavra da Bíblia. Porque a Bíblia nós podemos estudar de várias formas. Podemos estudar a Bíblia lendo um capítulo, lendo um livro inteiro, lendo um capítulo inteiro, lendo um versículo inteiro e lendo uma palavra somente. E também, se nós pudermos, se tivermos conhecimento necessário, com uma letra da Bíblia, isso em hebraico, nós podemos tirar muitos ensinamentos para as nossas vidas. Então, é este o desafio que eu faço a você que está conosco todas as segundas-feiras, neste horário, para nós descobrirmos quais são os segredos que Deus tem na sua palavra. Então, se você já é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveite essa oportunidade para se inscrever, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, deixar também o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, para que nós possamos cada vez mais estar aperfeiçoando as nossas transmissões e assim deixando que a palavra de Deus cumpra o propósito dela, que é edificar todas as vidas que tiverem contato com ela. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Né? Diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, a gente observa que Deus criou os dois, né? Criou macho e fêmea. E o interessante é que Deus chamou os dois de Adão. E por que Deus chamou os dois de Adão? Então, é esse o tema de hoje. Nós temos ali a palavra em hebraico, Adam, né? Que é o texto, que é a palavra que nós vamos estudar hoje. Né? O tema está baseado na palavra Adão. E aí nós lemos a palavra Adam, em hebraico, o Aleph, Dalet e o Mem, Sofit. Nós aprendemos lá no hebraico que o Mem, quando ele está no final das palavras, ele tem essa forma, né, como se fosse um quadrado. Então, Adam, nós lemos desta maneira. E a palavra Adam significa o homem,
ou o ser humano. E também o nome próprio Adão, né? Talvez você conheça alguém que tem o nome de Adão. Adão, na realidade, é uma palavra em hebraico, independente do nome próprio, que também significa, mas a palavra em hebraico Adão significa o homem, o ser humano. E nós podemos observar, e aí nós iniciamos o nosso estudo, né, baseado nestas comparações, na própria palavra Adam, nós tirarmos o Aleph e o Kamatz, que é essa letra que está aí sinalizada na cor branca, e deixarmos somente a que está em verde, nós temos a palavra Dam, que significa sangue. Então, Adão, o ser humano, Dam, que é uma partezinha, uma parte, né, da palavra Adam, que significa sangue. Então, nós podemos dizer que o homem, o ser humano, Adão, ele tem sangue dentro da sua constituição. Então, olha só que coisa interessante, nós podemos fazer esta correlação entre a palavra Adam e a palavra Dam. Então, o homem, o ser humano, ele tem sangue na sua constituição, né? Então, vamos fazer algumas correlações com a palavra Adam ou com as palavras que são derivadas, vamos dizer assim, de Adão. Então, nós já vimos a primeira, que é a palavra Dam, que significa sangue. Uma outra palavra é Adom. Adom. Observe aí que foi colocado novamente o Aleph com o Kamatz, porém agora nós não temos um outro Kamatz para poder dar a letra A, mas nós temos um Rolen após o Dalet, que é a vogal O. Então aí agora é Adom. E Adom significa vermelho. Olha só que coisa interessante. Dam, sangue, é vermelho. Adom é vermelho. Agora, uma outra palavra que é também derivada dessa mesma raiz. Adamá. Adamá. Adamá significa terra, ou o chão, pó, território. Tá? Então, olha só, tem ali, se vocês observarem, tem dentro da palavra Adamá, que começa com Aleph e termina com Re, mas dentro dela tem o Dalet e o Men, que é a raiz Dam, que significa sangue. Então, Adom, vermelho, Adamá, terra, território, todas elas derivadas de Dam, que também tem a palavra Adam. Adam, Adom, Adamá. E uma outra palavra que nós temos, a própria palavra Adam, que, como nós vimos, é formado da terra. Lá em Gênesis, no capítulo 2, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, nós vemos: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, Adão é um ser que foi formado da Adamá, do pó da terra. E ele recebeu o fôlego de vida
que deu vida a este dam, ao sangue. Isso é muito interessante a gente fazer estas correlações com estas palavras aqui no hebraico. Então, nós vimos então ali as palavras que são correlatas e que são derivadas de dam, de sangue, de Adam, Adamá, Adom. Opa! Mas Adom é vermelho. E na Bíblia nós também encontramos correlações com a palavra Adom, que é vermelho. Olha só. Nós encontramos lá em Gênesis no capítulo de número 25, versículo de número 30, nós temos: E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome, ou seja, o nome de Esaú, Edom. E aí nós temos essa palavra, Edom, que é vermelho, que está ligada a Esav, que é Esaú. Né? O nome de Esaú em hebraico é Esav. Então, Edom é vermelho também. Né? Então, Adom, vermelho. Edom, também vermelho, como o nome que passou a ser chamado Esaú depois daquele episódio lá das lentilhas, né, do guisado que ele vendeu ali, a sua primogenitura. E também a palavra Odem. Odem. Aí nós já vamos lá em Êxodo. Êxodo, no capítulo de número 28, Êxodo 28, versículo de número 17, nós encontramos o texto que fala sobre as vestimentas dos sacerdotes. E aí diz: E encherás de pedras de engaste com 4 ordens de pedra, a ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo, esta será a primeira ordem. Em algumas traduções, onde está sárdio, está rubi, que é a mesma pedra, né, com nomes diferentes. E o rubi, ele é vermelho também. Então, ordem tem a ver com Adom e também com Edom. Observe que é a mesma pronúncia, né? Bem próximo. Adom, Edom, Odem. Então são situações bastante interessantes da gente observar. E por último aqui, neste nosso slide, nós temos também a expressão que está lá em Êxodo. A expressão que está em Êxodo, no capítulo de número 25, ainda falando a respeito das ordens de Deus a respeito do tabernáculo. Então, tem lá em Êxodo 25, versículo 5, o texto dizendo assim: E peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugo e madeira de cetim. Então nós temos aí peles de carneiro, tintas de vermelho, exatamente essa expressão. Elim meadamim, tintas de vermelho. E na palavra vermelho, né, meadamim, nós temos ali as 3 letras, Aleph, Dalet e Mem, que são as palavras de Adom, né? Então, e na realidade tem até ali, se você for parar, Meadamim, Adam. Adam. Que coisa interessante a gente observar estas correlações
com esta palavra aqui neste nosso estudo. E ainda falando sobre as observações da palavra vermelho, ou seja, da palavra Adom, nós temos o texto de Números no capítulo de número 19, no versículo 2, que conta a história da vaca vermelha, né, ou da bezerra vermelha. Diz assim o texto: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu jugo. Então aqui é aquele episódio em que uma pessoa que estivesse impura ou que tivesse cometido algum tipo de pecado, para ter a sua pureza restaurada, precisaria então passar por esse cerimonial da vaca vermelha, né? Então, ali no livro de Números, tem o episódio, inclusive, de uma pessoa que tivesse cometido adultério, se ela tivesse dúvidas com respeito a isso, tinha que passar por este cerimonial para purificação. E isso tem a ver com a purificação que vai ser proporcionada bem no futuro pelo sacrifício de Jesus. Esta vaca vermelha, o cerimonial da vaca vermelha, tem a ver com o sacrifício que será feito pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo lá no futuro. Mas aqui já tem uma prévia, né, daquilo que ainda vai acontecer. E a vaca vermelha para adumar, é como é chamada, né, a vaca vermelha, a novilha ruiva, né? Tem ali as 3 letras. Olha, na palavra adumar, tem as 3 letras: Aleph, Dalet, Mem. Então, observem como as palavras que têm a mesma origem, né, das letras Dalet, Mem, Adão, Adam, Adom, Dam, Adamá, Adumá, né? São várias palavras, todas elas têm uma correlação com a palavra Adom. E nós temos também no texto de Isaías, um dos profetas maiores, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz assim: vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E aí, vermelhos como o carmesim, é o texto que está aí, né? Yadmu Katolá. Yadmu Katolá. É a expressão vermelho, carmesim. E observe na palavra vermelho, Yadmu, como é utilizado aí, as 3 letras: Aleph, Dalet e Mem. Que são aquelas letras do nosso estudo de hoje da palavra Adam. E temos ainda uma outra expressão que vai puxar também a mesma ideia da palavra Adom, praticamente as mesmas palavras, é a palavra ou a expressão Sus Adom. Sus Adom, que significa cavalo vermelho.
E nós encontramos esta expressão, cavalo vermelho, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo de número 4, que diz: E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Ora, espada na mão de um cavalo ou na mão de um cavaleiro que vai tirar a vida, tirar a paz na terra e fazer com que uns matem uns aos outros. Esta matança é um derramamento de sangue, de dama. Olha só, Sus Adom, cavalo vermelho, traz morte através da espada e há um derramamento de sangue, dama. Olha só como a relação das palavras, né? Então nós temos a relação de Adam com Adamá. Ser humano, Adão, o homem, com a terra. Isso vem mostrar para nós que o ser humano é nascido, é formado da terra, como nós vemos ali no texto de Gênesis, no capítulo de número 2, no versículo de número 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Porém, quando nós olhamos o capítulo 3 de Gênesis, no versículo de número 17, nós vamos observar que há uma situação interessante para nós observarmos. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, Adão foi feito da terra. E agora nós vemos que, por causa do pecado de Adão, a terra também ficou sob maldição. Por causa do pecado de Adão, a terra ficou sob maldição, E aí nós observamos também que essa maldição que foi derramada sobre o homem e sobre a terra, ela veio por causa da desobediência. E aí, quando nós lemos lá em Levítico, capítulo de número 17, versículo de número 11, nós vemos que porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Então, quando Adão desobedeceu a ordem de Deus, ele trouxe morte, não só para ele, mas também para a terra, porque o sangue é vida. E nós podemos dizer que quando há o pecado, é como se houvesse um derramamento deste sangue sobre a terra. E isso é uma desobediência, porque o sangue não é para ser jogado sobre a terra, não é para ser derramado sobre a terra. O sangue é para fazer expiação. Embora ali no livro de Levítico o sangue significava, apontava, fazia com que o povo se conectasse com algo que viria no futuro, que seria o derramamento do sangue do Senhor Jesus para a remissão de todo o pecado, de toda a carne. Aqui, este sangue derramado trouxe morte onde deveria haver vida.
E aí, da mesma forma que o homem não deveria comer carne com sangue, como tem esses textos em Gênesis 9, 4 e Ezequiel 33, 25, o derramar sangue também foi proibido. Gênesis 9, 6 e também Lucas 11, 51. Tanto o comer carne com sangue como o derramar sangue faz uma relação do Adão, do ser humano, desobedecendo e derramando sangue, não só sobre a terra, mas derramando sangue sobre outro sangue, né? Ou seja, matando, né, uma pessoa. Foi o caso ali de Caim e Abel, né? Quando Caim derramou o sangue de Abel, ele derramou vida sobre a terra, isso desobedeceu a Deus, e houve então esse desenrolar não só da desobediência do homem em relação às ordenanças de Deus, mas a consequência foi a morte. E a consequência no homem foi a morte, a consequência na terra foi a produção de espinhos, de abrolhos, de dificuldades. E este homem agora teria de, com dificuldades, tirar o seu alimento da terra para poder sobreviver. O homem profanou a terra com sangue e profanou a si próprio também com o sangue. No Salmo 106, vamos dar uma lida no Salmo de número 106, ele fala sobre esta situação do homem por causa do pecado, o que aconteceu. Salmo 106, versículo 38, vai dizer o seguinte: e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Então, olha só, o derramamento de sangue do homem, ou seja, a morte, né? A extração da vida, o sangue representa a vida na Bíblia, proporcionou que houvesse uma profanação tanto do homem como uma profanação da terra, como está lá em Levítico. Vamos ver aqui esse texto de Levítico no capítulo 17, versículo de número 10, que fala: em qualquer nome da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vós, que comer algum sangue contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e extirparei do meu povo. Profanação da terra, profanação do homem, profanação do chão, profanação do homem. Então nós temos a palavra Adam, com essas 3 letras, e aí nós voltamos lá no texto inicial, no texto de Gênesis, no capítulo número 5, que nós lemos ali no versículo 2, quando diz que Deus os criou macho e fêmea, e os abençoou e deu o seu nome, chamou-os de Adão, no dia em que foram criados. E aí nós temos dentro da palavra Adam as mesmas letras, tirando a letra do meio, que é o Dalet. Vamos ler o Aleph com Serê e o Mem Sufit. Nós temos a palavra Em. A palavra Em significa mãe. Olha só onde nós chegamos. A palavra Adam, dentro da palavra Adam, nós temos a palavra mãe, que é a palavra Em. A primeira e a última letra da palavra Adam, nós temos a palavra Em, que significa mãe. E o Dalet, que sobra,
né, da palavra Adam, quando nós tiramos em, tiramos mãe, o Dalet que sobra, a própria letra Dalet significa porta. O significado da letra Dalet é porta. Lembra quando eu falei com vocês no início? Nós podemos ler a Bíblia, um livro inteiro, e tirar uma ideia, tirar um ensinamento. Podemos ler um capítulo inteiro e tirar um ensinamento. Podemos ler um versículo inteiro e tirar um ensinamento. E podemos ler uma palavra inteira, uma só palavra e tirar um ensinamento. E desta uma palavra nós podemos tirar uma letra e tirar um ensinamento. Qual é o ensinamento que nós tiramos da letra Dalet, que significa porta, e da palavra Ema, que é mãe? Nós podemos tirar que quando Deus criou o homem e a mulher e o chamou de Adão, lá na frente nós vamos ver que Adão chamou a mulher de Havá. Havá. Havá é o que nós conhecemos como Eva. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 20. Diz assim, ó: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Por que Adão chamou o nome de sua mulher Eva? Porquanto ela era a mãe, mãe, mãe de todos os viventes. Então, de Adão, Deus tirou Havá. Vocês estão lembrados que Deus fez Adão dormir e de uma costela de Adão Deus tirou a mulher? Olha aí. Adão tem, tirando o Dalet, fica Em, que significa mãe. E esta mãe, Adão deu o nome de Havá. E aquela, né, Havá, nós conhecemos como Eva, ela é a porta de entrada de toda a humanidade no mundo, porque Havá significa a mãe de todos os viventes. E nós não acabamos ainda não, nós temos mais uma observação para fazer com vocês da palavra Adam. Nós temos aí, sim, olha a resposta da pergunta da Gabi. O fôlego de vida está representado pela letra Aleph na palavra Adam. Olha aí, Gabi. O fôlego de vida está representado pela letra Aleph, porque este fôlego ele veio diretamente de Adonai, do Deus Criador. E a letra Aleph, ela representa o Deus Criador, o número 1, Adonai, o Eterno. E é esta letra que inicia a palavra Adam. E aí, se nós tirarmos Adonai, se nós tirarmos o Aleph da palavra Adam, vai restar Dan. Porém, Dan, que significa sangue, sem o fôlego de Adonai, é um sangue sem vida. O fôlego de vida para o sangue daquele homem que foi criado o fôlego veio de Adonai, veio do Aleph, do número 1, da letra Aleph, que significa Deus. Então, o fôlego de Adonai dá vida ao sangue. E sem o fôlego de Adonai, o que acontece com o sangue do homem? Morte. É por isso que o texto lá de Eclesiastes fala que na morte o Espírito de Deus volta a Deus e o corpo volta ao pó. O sangue sem o Espírito de Deus, ele é morto. E aí, lá em Gênesis 1, 26, nós vamos encontrar também que na criação do homem, olha só o que diz o texto. Disse Deus:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que move sobre a terra. Esta palavra semelhante, né, conforme a nossa imagem e semelhança, é a palavra demut. Demut é a palavra semelhante ou semelhança. E aí você observa que tem as duas letras, o Dalet e o Men, ou seja, dam, sangue. Porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Demut, por vem de sangue. Resumindo então, meus amados, o homem, Adão, foi formado da terra, Adamá, a imagem e semelhança, Demut, de Adonai. E recebeu o fôlego de vida, representado ali pela letra Aleph, na palavra Adam, passando a ser sangue, Dam, vivente, sangue com o fôlego de vida. A terra e o homem foram contaminados pelo pecado por intermédio do sangue derramado, que significa desobediência. Sangue derramado é desobediência. E aí surgiu a necessidade da redenção. Com o sangue derramado pela desobediência, surgiu a necessidade da redenção. E aí, o sangue do primeiro homem, Adão, contaminou a humanidade pelo pecado. Mas o sangue do último Adão, Yeshua, o nosso Salvador Jesus Cristo, o sangue do último Adão redimiu toda a humanidade. E isso nós encontramos no texto bíblico, lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que diz assim: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. A nossa esperança está exatamente aí. Porque o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, ele nos redimiu de todo o pecado. Ele nos livrou de toda a condenação do pecado. E aí, nós não podemos ou não precisamos estar debaixo da desobediência do sangue derramado pelo primeiro Adão. Porque o último Adão nos redimiu e nos livrou de toda condenação. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos deu o privilégio de assistir esse vídeo até esse momento, quero desejar a você que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que estas palavras que foram estudadas hoje aqui, elas possam edificar a sua vida no nome do Senhor Jesus. E eu te aguardo no próximo vídeo para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.